Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma aula para vocês da disciplina de máquina CNC, tá? Infelizmente, a gente ainda não tem uma previsão muito clara de quando que termina esse recesso, então a gente vai continuar fazendo as nossas atividades remotamente, tá? E na próxima semana, a gente tinha previsto lá no nosso plano de aula que haveria uma segunda avaliação desta disciplina, tá? É, Então, a dinâmica da atividade na próxima semana ela vai ser um pouquinho diferente. Talvez a gente não tenha uma videoaula de conteúdo. Acredito que a gente pode ter uma videoaula sim, mas de realização de exercícios em vez de conteúdo. E como vocês sabem, não tem como eu falar para vocês, olha, não pode consultar nenhum material, nenhum colega, você tem que fazer sozinho e tudo mais. Então a dinâmica da atividade vai ser um pouco diferente, mas por ser uma atividade exclusivamente avaliativa, ela vai ocorrer e eu imagino que ela tenha que ter um peso um pouquinho maior do que as demais que a gente está fazendo nesse período de recesso. Tá? Ainda não tenho uma ideia clara de como que isso vai acontecer, mas como é uma atividade destinada 100% à avaliação, então eu imagino que ela deveria ter um peso um pouquinho maior, tá? Mas isso daí a gente acerta quando retornarem as aulas presenciais, a gente pode sentar e conversar, ou se até o final do semestre a gente não tiver uma ideia clara de se isso daí vai retornar ou não, aí a gente pode adotar alguma outra medida ou, enfim, a gente pode tentar uma outra maneira de discutir isso daí, tá bom? Bom, esses eram os avisos iniciais que eu tinha para dar para vocês. Hoje a gente vai ter uma aula de conteúdo normal, tá? Sem o uso de simulador. E talvez na próxima aula a gente vai entrar com o simulador de novo. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as funções miscelâneas, que são aquelas funções do tipo M. Vão aparecer uns códigos G aí também, mas o foco da aula de hoje são os códigos M, que eles estão fazendo bastante falta pra gente, tá? Então, olha só. Agora eu vou ficar nesse cantinho aqui de cima, atrás do embleminha na frente do embleminha da PUC aqui, porque ele sempre tá aí, então a gente nada contra a PUC, pelo amor de Deus. Inclusive, você pode ver que tá aí. É, mas pelo menos essa é uma área do slide que eu sei que não vai atrapalhar nenhum conteúdo, tá? Então vamos lá, pessoal. Ops. Isso. Vamos falar um pouquinho de funções miscelâneas hoje. Então, as funções miscelâneas, elas são aquelas funções M, né, que vocês já viram, a gente já está usando a M30 lá para terminar o programa, e tem várias funções M que são muito importantes, né, e basicamente elas têm um uso variado, tá? Como elas são funções miscelâneas, são atribuídas a ela a letra M, a elas a letra M, tá? Tem muita gente que fala que elas são funções de máquina, mas isso não é, por isso que é a letra M. Mas não é verdade, porque você também tem funções que mexem no fluxo do programa, várias outras funções. Então, não é só de controle de máquina que a gente está falando, tá? Tantas são essas funções que a gente pode dividir elas em grupos. Então a gente tem funções de programa, funções de rotação da máquina, troca de ferramenta, outros acessórios, rosqueamento, troca de marchas, controle de avanço, subprogramas e troca de pallet. Pallet na fresa é onde fica a peça, né? Tem algumas fresas que permitem que você troque o pallet por outro e aí o setup fica muito mais rápido, tá? Você perde muito menos tempo de produção. Olha só, as funções miscelâneas, por padrão, elas... Deixa eu mexer no layout aqui que não tá bom. Pronto, agora ficou melhor. Por padrão, você deve usar apenas uma palavra M por bloco, tá? E dependendo da função, algumas delas são realizadas antes da execução do bloco e outras são realizadas no final da execução do bloco,
tá? Independente da ordem que você põe, isso quem decide é a máquina. E isso é uma questão de segurança. Então, ela nunca vai acontecer, por exemplo, se eu tenho um bloco lá que tem um movimento e eu coloquei uma função M, dependendo da função M, ela vai começar junto com o movimento ou ela vai começar depois que terminar o movimento, nunca durante o movimento. Então, por exemplo, se eu coloquei uma função M lá que vai me dizer o sentido de rotação da minha máquina, bom, esse sentido horário ou anti-horário só pode começar quando eu começar o movimento da máquina. Então, eu vou dizer lá o sentido de rotação. E aí, quando começar a movimentação lá da ferramenta, ela vai começar a girar no sentido que você pediu também. A função de desligar a rotação, ela funciona ao contrário. Se você tem a rotação ligada lá, a função de desligar a rotação é a M05, a gente vai ver. Mas eu posso colocar M05... e na frente o movimento G01 e as coordenadas. O que vai acontecer? Ela vai executar primeiro o movimento com a ferramenta girando e quando terminar esse G01 que você colocar, aí sim ela vai desligar a ferramenta, como uma medida de segurança, tá? E tem outros comandos também, por exemplo, ligar... o líquido refrigerante, ela só vai fazer quando começar o movimento, porque antes de começar o movimento não tem por que você ficar espirrando o líquido refrigerante lá. E assim por diante, tem várias funções, mas o que você tem que ter em mente é que ou elas começam junto com o que está no bloco ou elas começam depois. Eu particularmente gosto de colocar função M em blocos separados para eu ter completo controle do que está acontecendo, tá? Mas aí é uma opção sua como programador. Vamos dar uma olhada nas funções de controle do programa, tá? Então, olha só. Eu tenho M00, que é uma função de parada do programa compulsória. O que quer dizer compulsória? Quer dizer obrigatória, tá? Então, quando eu dou um M00, o que vai acontecer com a minha máquina? Ela vai parar a movimentação de todos os eixos, ela vai parar a movimentação da ferramenta, se for uma fresa, ou da peça, se for um torno. Ela vai parar o bombeamento de fluido refrigerante e ela vai parar a execução dos próximos blocos do programa. Ela não vai continuar, tá? Então, olha só. Os dados de execução do programa, eles não são perdidos. Então, a gente tinha algumas coisinhas modais lá. As coordenadas, x, y, z, velocidade de avanço f, velocidade de rotação s. Isso daí não é perdido. Isso daí fica na memória, tá? E quando você quer retomar a execução do seu código, você tem que apertar uma tecla lá no painel da sua máquina, que é a tecla Cycle Start. E aí, quando você aperta essa tecla, ela vai retomar o código, tá? A rotação da ferramenta e a injeção de fluido refrigerante, elas têm que ser reprogramadas depois dessa parada. Então, olha só, os dados lá na memória, eles não são afetados, mas vamos dizer que eu apertei Cycle Start lá. Se eu não colocar no meu programa para começar a rotação da ferramenta ou da peça de novo, e se eu não colocar para começar a injetar fluido refrigerante de novo, isso não vai acontecer depois do M00. Tá? Então, depois do M00, eu tenho que reconfigurar isso daí para que a máquina consiga, ou reprogramar isso daí para que a máquina consiga continuar executando o meu código. Beleza. Para que eu uso esse M00? Tem alguns motivos pelos quais eu posso usar o M00. Um deles é a inspeção da peça, tá? Se eu estou fazendo um programa lá que eu estou rodando pela primeira vez, eu quero saber, por exemplo, se o acabamento ficou conforme esperado. Então eu coloco um M00, a máquina para, eu vejo e depois continua, tá? Ou eu posso querer realizar uma limpeza de peça, em um caso que eu estou fazendo um furo, por exemplo, e esse furo não é passante e ficou um monte de cavaco lá dentro, eu vou precisar passar uma rosca, então eu preciso limpar. Ou eu vou fazer um reposicionamento da minha peça, ou eu vou fazer uma troca manual de ferramenta, ou eu vou fazer qualquer outro tipo de intervenção manual que se faça necessária naquele momento. Não é uma intervenção de emergência, porque o M00 você coloca a nível de código, e no código você não consegue ver se você está tendo uma emergência ou não. Então, se você tiver emergência, você vai ter que apertar o botãozinho vermelho lá na máquina para fazer a intervenção. Mas se for uma intervenção já prevista, você consegue fazer com o M00. Aí, você tem um outro comandinho aqui, que é o M01,
que é a parada opcional. E o que é a parada opcional? Ela faz exatamente a mesma coisa que o M00. Só que tem um botãozinho lá na sua máquina que você consegue dizer para ela se você quer que ela execute as paradas opcionais ou não. E vamos dizer que é um programa opcional, é um programa experimental que você está fazendo. Então, em algumas etapas do programa, você quer parar a máquina para ver se o acabamento está legal. Se o acabamento estiver legal, você não precisa nem mexer no código. Você pode colocar M01 para fazer as paradas e na hora de rodar o seu programa, você simplesmente desativa a opção de parar nas paradas opcionais e a máquina vai simplesmente ignorar os seus M01 e passar direto, tá? Então, um comandinho muito bacana, muito prático, mas você tem que usar ele com cuidado, porque se for uma parada que não é opcional, mas é obrigatória, e você programar com M01, você vai acabar tendo um problema que pode até danificar a sua máquina. Fim de programa. O M30. Isso aqui a gente já sabe o que acontece, né? Então, o fim de programa ele é uma função para a rotação da... O fim de programa, o que ele vai fazer? Ele vai parar a rotação da máquina ou da ferramenta, ele vai parar a movimentação dos eixos, os avanços, os fluidos refrigerantes. Ele vai parar tudo, basicamente. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar o indicador de execução do seu código para a primeira linha do código lá. Esse, não que ele vai executar a primeira linha do código, mas ele tem um indicador de operação lá que ele diz para a máquina qual linha que deve ser executada. Então ele fica lá na linha 1. A hora que a máquina executou a linha 1, ele pula para a linha 2. Lá, quando você puder, executa essa linha. E assim por diante, tá? Quando ele termina o seu programa, o M30 ele retorna isso que a gente programaticamente chama de ponteiro para a primeira linha do programa, né? E não executa, ele fica lá, tá? Esse tipo de operação é chamado de rewind. E ele vem das máquinas antigas, onde você tinha o programa CNC gravado em uma fita magnética e você precisava rebobinar essa fita magnética para continuar fazendo ela funcionar, tá? Quando você termina um programa, você não necessariamente precisa utilizar o M30. Você pode usar um M02 para terminar o programa, e o M02 ele faz a mesma coisa que o M30, só que ele não volta esse ponteiro para a primeira linha, ele deixa o ponteiro lá no final do programa, tá? Normalmente, como você produz peças em série, você sempre quer que o programa seja executado de novo, então o M30 é muito mais útil do que M2, mas se por algum motivo de segurança você precisar, você pode usar M02 lá no final do seu código, tá? Seguindo aqui, agora funções de controle da máquina. Até agora a gente viu funções de controle de programa. Agora a gente vai ver funções de controle da máquina. M06, pessoal. Essa função ela é bacana, mas ela tem que ser usada com alguns cuidados. O M06 ele realiza a troca da ferramenta que está lá na sua máquina, tá? Da fresa ou do torno, tanto faz. Só que você tem algumas condições para você realizar essa troca de ferramenta. Não é simplesmente dar um M06 e a ferramenta vai ser trocada, tá? Primeiro, todos os eixos da máquina devem estar zerados. E zerado aqui a gente não quer dizer que o eixo está na posição zero máquina, não é isso. Zerado quer dizer que os eixos estão calibrados. Então você tem uma rotina quando você inicia a sua máquina que ela retrai todos os eixos e ela marca essa posição que é o zero máquina, tá? Então isso já tem que ter sido feito, senão a sua máquina não vai trocar de ferramenta, porque na troca de ferramenta alguns eixos, não todos, mas alguns eixos, dependendo da máquina, precisam estar no zero máquina, senão você vai trombar o magazine lá que tem as suas ferramentas com o porta-ferramenta da sua máquina, e isso vai te dar um problemão, tá? Então, primeiro requisito é que todos os seus eixos têm que estar zerados. O segundo é que o porta-ferramentas, que é aquele mecanismo que vai segurar a sua ferramenta durante a usinagem, a ferramenta que você está usando, ele deve estar totalmente retraído. E isso vai depender muito da máquina que você está usando. Então, se você está numa máquina vertical, por exemplo, uma fresa vertical, que é bem comum, esse eixo ele precisa estar totalmente retraído no eixo Z. Não em todos os eixos, tá? Mas no eixo Z ela tem que estar lá em cima, retraidona.
Se a máquina for horizontal, por exemplo, um torno, aí você precisa que ela esteja retraída totalmente no eixo Y, tá? Para realizar a troca de ferramenta. Além disso, as posições X e Y da ferramenta devem estar em uma área livre, tá? Então não pode ter nada ali que possa causar um choque quando você troca em ferramenta, nem nada, porque vai dar problema, né? E a próxima ferramenta deve estar previamente selecionada. Então, antes de você dar o M06, você tem que dizer para sua máquina qual ferramenta que você quer que seja trocada pela ferramenta que você está usando nesse momento, para que ela possa realmente realizar a troca para você e saber por qual ferramenta ela vai trocar, tá? Voltando aqui nessa questão de você retrair os eixos, vocês lembram lá que eu passei alguns comandos para vocês naquela parte de movimentação, que era o G27, G28, que faziam o retorno da ferramenta para o zero máquina nos eixos selecionados, tá? Basicamente é para isso que usa, tá? Às vezes você precisa retornar lá para o zero máquina só para você trocar uma ferramenta e voltar para o trabalho. Então, basicamente é para isso que a gente usa aqueles comandos. Aí, olha só, eu coloquei dois exemplos aqui já. Um exemplo Fanuc, que é o código G mais raiz que a gente está seguindo. E o outro exemplo é um exemplo Siemens, que é o que a gente vai encontrar lá no nosso simulador, tá? Então, aqui no Fanuc, olha só, eu coloquei uma linha que não é a primeira linha do código. Vou imaginar que a gente já fez algumas coisas. Linha 80. Eu vou dar um G28 aqui, Z05. Então, eu estou retraindo apenas o eixo Z, tá? Lógico, para fazer essa retração aqui, a gente imagina que antes a gente tem que tirar a ferramenta usando uma interpolação linear lá da peça, um G01 para não causar dano. Depois, um G28 subiu tudo. E aí sim, o que eu fiz aqui, olha. M05T02. Faltou até um zerinho aqui no M05, mas tudo bem. M5T02. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou desligando o fuso e aí eu estou selecionando uma outra ferramenta, que é a ferramenta que está lá no slot 2. Sei lá que ferramenta que é, mas está lá. Então, o que acontece? Eu preciso, não tá explícito lá nos requisitos anteriores, mas quando eu vou trocar uma ferramenta, eu preciso estar com o fuso parado, tá? Principalmente na fresa, eu não posso trocar a ferramenta com o fuso rodando, primeiro por um motivo óbvio, que não dá, e segundo porque a ferramenta, quando você vai guardar a ferramenta lá no slot, lá no magazine, você precisa que essa ferramenta tenha uma orientação correta, tá? Todas as ferramentas, elas têm uma orientação correta para você guardar lá. Para algumas, essa orientação não faz a mínima diferença. Ferramentas mais redondinhas, que tem vários veios, assim, isso não faz a mínima diferença. Mas tem algumas ferramentas que a direção delas é importante. Ferramentas de poucos dentes, ou ferramentas específicas para um tipo de medição, ou para um tipo de processamento aí, para um tipo de usinagem, enfim, elas têm uma orientação específica. Então, para todas as ferramentas você tem uma posição certa que você guarda ela no magazine, não é em qualquer posição, tá? E aí a gente, depois que desligamos o fuso e pré-selecionamos a ferramenta aqui, a gente dá um M06 e aí a máquina faz a troca da ferramenta automaticamente. Depois a gente volta lá para onde a gente estava. No Siemens, eu usei aqui um G53. Por que eu usei um G53, pessoal? Porque na máquina Siemens, principalmente no simulador que a gente está usando, não tem esses comandos da série G28. Eu não sei porquê. Eu estou procurando para descobrir qual é o comando, se tem um comando que faz isso e qual é o comando, mas eu já li alguns manuais da Siemens e não encontrei. Então eu estou me comunicando com o pessoal lá para ver se é algum outro comando que eu desconheço. Mas em todo caso, esse G28 que a gente usava no Fanuc, o que eu fiz aqui? Na Siemens, lembra do G54 até o G59, que são os zeros peça? No Siemens, se você der um G53, você está fazendo uma referência para o zero máquina, tá? Então, o que vai acontecer? Eu estou usando o sistema de referência do zero máquina e aí estou trabalhando em coordenadas absolutas aqui, dei um Z00. Então eu vou para o zero,
do zero máquina em Z, que é o zero máquina. E quando eu fizer isso, eu dou um M5. Tá? O M5 ele vai desligar a rotação do nosso fuso. Então, retraí em Z e desliguei o fuso. Em que ordem? Primeiro retrai e depois desliga. Tá? Desligar o fuso é sempre depois do movimento. Aí lá na máquina Siemens, para a gente selecionar a ferramenta, a gente tem que dar um T igual e colocar o nome da ferramenta aqui, entre aspas, que está digitado lá na memória da máquina. Isso aqui você consegue fazer com alguns cliques, depois eu mostro para vocês no simulador. Ou acho que até na última aula do simulador a gente já acabou fazendo alguma coisa assim, tá? Mas o equivalente desse T02 aqui no Fanuc é esse T igual a nome, entre aspas, da ferramenta na máquina Siemens. E isso aqui faz a pré-seleção da ferramenta, tá? E aí, bom, já retraí, já fiz a pré-seleção, já desliguei o fuso, não tinha nenhum fluido refrigerante aqui ligado para precisar desligar. Então, já fiz tudo isso, agora eu consigo dar um M06, que é a troca de ferramenta, tá? E a máquina vai realizar a troca da ferramenta automaticamente. Só lembrando lá que quando você faz a troca da ferramenta, na máquina Siemens ela já liga a compensação de comprimento da ferramenta automaticamente, tá? Na máquina Fanuc a gente precisa mexer lá com o G43 para fazer a compensação de comprimento da ferramenta. Mas isso é mais um detalhe. Seguindo aqui, antes de seguir para cá, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Já teve um outro vídeo que eu me esqueci de mostrar como é que chama? Eu tô com a memória da Palmeirinha hoje. Deixa eu dar uma esquentadinha aqui na minha faca. Eu já ensinei vocês outro dia como você faz quando você quer cortar o chocolate para não quebrar, viu? É só você... Opa! Teve um vídeo que eu me esqueci de mostrar um vídeo dentro do vídeo para vocês e hoje eu não vou esquecer, tá? Então deixa eu só procurar aqui onde tá. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Então isso aqui basicamente é uma fresa, né? E eu tenho uma ferramenta aqui, esse aqui é o porta-ferramenta. Esses bicos em azul e laranja aqui, eles são os bicos que vão injetar o fluido refrigerante lá na peça, tá? Ou expelir, jatear, não é bem injetar, né? E aqui, olha, tá um magazine, onde estão todas as ferramentas. Então, o que vai acontecer aqui? A gente retraiu a fresa só no eixo Z, o magazine vai vir aqui na direção da peça e vai trocar na direção do porta-ferramenta e vai trocar a ferramenta. Olha só, é bem rapidinho. Olha lá, pegou a ferramenta, girou, colocou a outra e pronto. Vamos executar isso aqui de novo. Né, para quem gosta de ver, então eu tava com essa ferramenta, tava com essa fresa aqui. O que vai acontecer? Tá totalmente retraído. Repara que o fuso aqui tá desligado. O que ela vai fazer? Olha só, pegou, soltou, trocou a ferramenta, colocou lá de novo e pronto. Tá pronto para voltar ao trabalho. Tá? Tem alguns detalhes aqui. Por exemplo, quando você para o spindle aqui, quando você para o porta-ferramenta, antes de fazer a troca de ferramenta, ela dá uma leve rotacionada na ferramenta, justamente para deixar ela na posição correta para realizar a troca. Então parou, rotacionou, aí ficou na posição certinha para fazer a troca. A hora que o magazine entra aqui, você vai ver um leve clique para baixo, onde ele soltou o mecanismo que segura a ferramenta. Aí vai descer, girar, colocar outra ferramenta, subir e travar. Olha só de novo. Olha, deu até para ver aqui, ó, aquela pequena rotação que eu falei para vocês. Olha só. Olha aqui. Olha, uma rotaçãozinha. Vamos ver se você consegue ver de novo. Presta bem atenção aqui na pontinha da ferramenta, olha só. Olha lá, girou, ficou na posição. Agora a máquina vem, soltou. Agora o magazine desce, gira, coloca a ferramenta nova, trava e fecha. A partir desse ponto aqui, a máquina está pronta para voltar
ao trabalho, tá? Desculpa pela longa explicação, mas eu fico empolgado quando acontece isso aqui, porque é muito legal, gente. Então vamos voltar lá para nossa aula. Então a gente estava aqui na troca de ferramenta. Agora a gente pode seguir para outras funções. Por exemplo, fluido refrigerante. Isso aqui é bem simplesinho, sem requisitos, pessoal. M07 vai ligar o fluido refrigerante em forma de névoa ou spray. Então basicamente você liga um compressor de ar junto com a bomba, né, do líquido refrigerante, que pode ser óleo, água ou uma mistura. Tem alguns óleos que você consegue misturar com água. E aí você mistura esse ar com esse líquido e forma uma névoa que você pode jogar. Tudo vai depender do material que você está escolhendo e do tipo de usinagem que você quer fazer, tá? Algumas máquinas têm isso, outras máquinas não têm esse compressor de ar, só tem uma bomba lá para você expelir o líquido direto. E eu passando a mão na frente aqui. Então, se você utilizar o M08, por exemplo, você pode ligar o fluido refrigerante em forma de jato contínuo. E aí você vai fazer um jato contínuo lá sobre a sua ferramenta, tá? Uma dica aqui que é muito importante é que você nunca pode ligar o fluido refrigerante sobre uma ferramenta que já está quente, porque você pode provocar um choque térmico e pode trincar a sua ferramenta, tá? Então você sempre liga o fluido refrigerante antes de começar a usinagem. Então você liga a rotação lá da ferramenta, liga o fluido refrigerante e aí você entra com a ferramenta na peça, tá? Nunca com ela já quente, porque aí vai estragar a ferramenta, ou pode pelo menos estragar a ferramenta. E aí o M09, obviamente eu preciso desligar esse fluido refrigerante uma hora, então eu consigo desligar com o M09, tá? Seguindo aqui, a gente tem agora funções para controle da rotação da ferramenta ou da castanha. Da ferramenta se for fresa, da castanha se for torno, tá? Então, olha só. A gente tem a função M03, que vai fazer a ferramenta ou a castanha girarem no sentido horário. E a M04, que vai fazer a ferramenta ou a castanha girarem no sentido anti-horário. E por final, a M05, que vão fazer, que a gente até viu, a ferramenta ou a castanha pararem de girar, tá? As paradas, elas são necessárias, como a gente já viu, então, antes da troca de ferramenta, ou se eu quiser simplesmente inverter o sentido de rotação. Então eu estou girando no sentido horário, por algum motivo eu vou fazer uma passada diferente lá, que eu tenho que girar no sentido anti-horário, eu não posso simplesmente inverter, eu tenho que parar a rotação e depois inverter, tá? E aí a gente vai ver mais detalhes sobre essas funções um pouquinho mais para frente aqui na aula. Eu só queria mencioná-las agora, tá? Seguindo, tem tornos que tem mais de uma relação de engrenamento, tá? E aí você tem que escolher que relação de engrenamento que você quer usar. Relações mais baixas, elas te dão menos velocidade e mais torque. E relações mais altas, elas te dão mais velocidade e menos torque, tá? Então vai depender aí da velocidade de corte que você quer e do material que você está usinando para você escolher a sua relação direitinho, tá? Então a gente tem, para tornos que tem uma relação só, não tem como trocar, então a gente não programa isso. Para tornos que tem duas relações, a gente utiliza o comando M41 para selecionar a rotação mais baixa e M42 para selecionar a rotação mais alta. Para tornos com três relações, então M41 é mais baixa, M42 é intermediária e M43 é mais alta. E para tornos com quatro relações é análogo, é sempre a M41 é a relação mais baixa e depois você sobe para M42, M43 e M44, tá? Que sendo a M44 a mais alta. Então não tem muito segredo aqui. Agora sim, vamos dar uma olhada em detalhes no controle de rotação lá do fuso da máquina. Então, olha só, quando a gente fala em controle de rotação do fuso, por que a gente está falando agora em fuso? Para a gente não especificar a máquina. O fuso ele pode ser o fuso, na verdade, é o que gira, né? Então, o fuso ele pode ser o porta-ferramenta, no caso da fresa, ou a castanha, no caso do torno.
A gente tem algumas máquinas que tem mais de um fuso. Como exemplo, tem alguns tornos que eles têm um fuso para você girar a peça e tem mais um fuso no porta-ferramenta, porque você pode usar ferramentas de fresamento nele também, tá? Inclusive esse é o caso do torno do nosso simulador lá. Mas basicamente quando a gente fala em fuso, a gente está falando aqui no fuso principal. Tá? Então no torno é o fuso da castanha, né? Então é o que gira a peça lá, e na fresa é o que gira a ferramenta, o spindle lá, o mandril, tá? O controle de velocidade ele pode ser feito de duas formas. Eu posso dizer para minha máquina qual é a rotação que eu quero que ela gire diretamente, e essa rotação eu vou dar em RPM, tá? Então eu vou dizer lá que eu quero que minha ferramenta, minha peça gire a tantos RPM, e aí vai funcionar assim, independente do que estiver acontecendo. E eu posso também, em vez de dizer a rotação nominal, para fresa não é em todas as fresas que funciona, tá? E quando funciona é bem simplesinho também. Mas para torno isso aqui é bem mais útil. Eu posso dizer a velocidade de corte que eu quero, em metros por minuto ou em pés por minuto, tá? Por que para torno isso é interessante? Porque eu preciso de uma velocidade de corte lá na minha aresta de corte. Só que a peça lá no torno ela vai variar muito de diâmetro. E eu quero uma velocidade de corte sempre constante. Então, em vez de ficar programando essa rotação várias vezes, conforme o diâmetro vai aumentando, diminuindo, tal, que seria bastante difícil, o que eu posso fazer dizer para o torno, falar, olha, a velocidade de corte é constante igual a tanto. E conforme você vai mexendo no diâmetro da peça, né, conforme você vai levando a sua ferramenta ali para um diâmetro maior ou menor, o próprio torno já corrige sozinho a rotação da castanha para que a velocidade lá na periferia do corte seja sempre a mesma. Então o controle de velocidade ele é feito pela palavra S. E ele aceita apenas números inteiros, tá? Não vai aceitar casas decimais. Então, se eu der lá um S350, ele vai entender. Se eu estiver falando para ele que a minha rotação ela é uma rotação nominal, ele vai colocar lá o meu fuso a 350 RPM. E se eu estiver dando a velocidade de corte, ele vai deixar o meu fuso numa velocidade de corte que para o diâmetro que eu tenho uma velocidade de corte de 350 metros por minuto, tá? Mas o importante aqui é que não aceita a casa decimal. Aí seguindo, pessoal, olha só. Isso aqui é uma coisa um pouco controversa, tá? Eu mesmo quando eu tava vendo eu não gostei muito. Mas, enfim, procurei em várias referências e é isso que a gente tem como referência. Então, é o que a gente tem que seguir. Quando você está pensando em fresas, olha só, para fresa está muito claro aqui, ó. Lembra, o meu eixo Z, ele é positivo para cima e a ferramenta vai ficar para baixo. Então, se eu estou olhando a fresa assim de frente, o que vai acontecer? O sentido horário ou o anti-horário, eles vão obedecer a minha regra da mão direita. Então, lembra, o eixo Z, ele é positivo para cima. Então, se eu tenho lá, e lembra, uma rotação no sentido positivo é uma rotação no sentido anti-horário. Então, olha só, anti-horário positivo para cima. Olha só aqui na minha fresa, aqui do lado direito aqui, onde eu tenho o comando M04, olha só. Se eu usar a regra da mão direita, isso daqui é uma rotação no sentido anti-horário positivo em Z. Então, isso aqui ela segue a regra da mão direita no eixo Z, tá? Se eu quero uma rotação no sentido horário, bom, sentido horário tem que ser negativo. Negativo pela regra da mão direita é assim. E se eu usar a regra da mão direita lá na minha fresa aqui do M03, você vai ver que a regra da mão direita funciona, tá? Incrivelmente, para torno isso não funciona. Então, para torno, olha só, se eu olhar para castanha a partir do final do torno aqui, a partir daquele carro móvel, onde a gente pode prender a pecinha do outro lado. Enfim, eu tô olhando para castanha aqui e olha só, o eixo X no torno, ele tá saindo da castanha, ele é positivo saindo da castanha. E o movimento anti-horário,
positivo, ele deveria ser esse movimento aqui, ó. Isso aqui seria anti-horário. Anti-horário é positivo, então eixo X estaria saindo da castanha aqui positivo. Isso aqui obedeceria a regra da mão direita. Só que olha só, para torno, isso daqui é sentido horário, porque a referência deles é quem olha a partir do cabeçote, tá? Só que se você olhar a partir do cabeçote, o movimento no sentido anti-horário, que seria positivo no eixo X, vai ficar negativo, tá? Então, basicamente, olha sempre para o eixo X, né, que é o eixo que sai da castanha aqui, do centro da castanha, e para torno não é a regra da mão direita que se segue. Então, o sentido horário no torno, ele é o negativo da mão direita. Então, olha só, eu uso a regra da mão direita, olhando para a castanha aqui. Se o meu dedão está entrando na castanha, aí é o sentido anti-horário. Se meu dedão está saindo da castanha, aí é o sentido horário, tá? Então, é o contrário da regra da mão direita para o torno. Não entendi porque é assim. Juro que na minha cabeça estava muito claro que tudo ia seguir a convenção dos eixos. Enfim, né? Deve ter uma razão para isso. E para você não se confundir, olha só. Essa visão que a gente está colocando aqui, ela é uma visão do torno. Então aqui está o torno, a castanha está aqui. E a gente está olhando a castanha de frente, aqui pelo final do torno aqui, ó. Então, se você não sabe de onde você tem que olhar o torno, espelhe-se no Goku. Então, está aqui o Goku e o Goku está olhando a castanha aqui pelo final do torno. E essa é a visão que ele está vendo, tá? Então, é isso que você tem que ter em mente. Olhando o torno daqui e usando a regra da mão direita para o torno, você vai ver que a sua regra da mão direita ela vai funcionar no torno ao contrário. Então, dedão saindo da castanha é sentido horário, dedão entrando na castanha é sentido anti-horário. Então, a gente tem alguns exemplos agora. Olha só, como que eu vou fazer as rotações? Bom, a rotação ela só vai se iniciar na máquina quando a máquina souber o sentido e a velocidade de rotação que você pretende utilizar, tá? Então, olha só, nesse primeiro exemplo aqui, na linha 65 eu tenho o M03 S600. Então, aqui a máquina já sabe o sentido, que é o sentido horário, e ela já sabe a rotação, a velocidade de rotação que ela tem que realizar. Então, sabe o sentido, sabe a velocidade, ela vai iniciar a rotação no sentido horário. E aí eu estou fazendo um movimento G01 para a posição Z30 com velocidade de avanço de 250 metros por minuto. Aqui é realizado um movimento, mas já com a rotação iniciada. Nesse segundo exemplo aqui, olha, eu dei um M03 aqui em cima, onde eu estou indicando a rotação no sentido horário, mas eu não disse a velocidade. Então, não vai começar o movimento enquanto eu não der essa linha de baixo aqui, ó, G01, Z30, S600, F250. Então, eu estou dando aqui, ó. Eu vou fazer um G01 para a posição Z30. A velocidade que eu preciso no meu fuso é de 600 aqui, seja RPM, seja metros por minuto. A gente já vai ver como que seta. E a velocidade de avanço da minha ferramenta é de 250 metros por minuto, tá? Então, aqui embaixo, só que ela vai realizar um movimento e iniciar a rotação no início do movimento, tá? Sempre no início do movimento, tá? Se ela encontrar esse tipo de código aqui, ela vai começar a rotação junto com o movimento. Nunca vai começar a rotação depois do movimento, porque para usinagem isso não tem sentido nenhum, tá? A rotação sempre começa antes ou durante, ou no início do movimento, nem durante. Para fresas, normalmente a velocidade S ela é dada em RPM, independente do sistema que você está escolhendo para suas unidades, tá? Então, se você quer trabalhar em unidades métricas ou em unidades SI, a velocidade dada ali é em RPM sempre, tá? Para tornos, você pode especificar se você quer dar essa rotação fixa em RPM ou se você quer que a velocidade de corte seja fixa, e aí a rotação vai variar com o diâmetro. E para isso a gente usa dois comandos preparatórios, tá? Então, se você quer especificar a velocidade de corte constante
para o torneamento, você vai usar o modo G96. E se você quer especificar que a rotação da máquina é constante para o torneamento, aí você vai utilizar o G97, sem restrições, tá? Igual o G54, por exemplo. Você dá lá um G96 e pronto. Quando você der a velocidade, a máquina vai saber que é aquela velocidade de corte constante. Ou você dá um G97 e a hora que você der a velocidade, a máquina vai especificar a rotação constante de torneamento para você. Seguindo, quando eu estiver agilizando a usinagem no modo G96, o que vai acontecer? Lembra lá, G96 eu tenho velocidade de corte constante, tá? Então, se eu tiver um diâmetro muito grande, o que vai acontecer? A rotação da máquina vai ser baixa e eu vou conseguir a velocidade periférica que eu preciso. Mas se eu tiver um diâmetro pequeno, a máquina vai ter que começar a aumentar a rotação, porque o diâmetro é pequeno e eu preciso que a velocidade periférica seja sempre a mesma, tá? E aí, o que vai acontecer? A máquina ela tem um limite de rotação. Então, quando você chega muito perto do centro da peça, por exemplo, quando você está fazendo um faceamento, o que vai acontecer? A máquina vai girar até a velocidade infinita? Não vai. A máquina ela vai subir, aumentar a rotação e ela vai chegar até o limite de rotação dela, que normalmente é suficiente para que você consiga fazer a usinagem e o faceamento até o centro da peça, sem danificar nem a peça nem a ferramenta, tá? Mas o que acontece? Você tem que tomar cuidado com isso, porque quando você está fazendo um torneamento, podem acontecer duas situações. Pode ser que a sua peça não seja assim tão larga, né? Tem um diâmetro tão grande. Então, eventualmente, você tem uma peça que você vai precisar colocar um suporte lá na sua castanha, e esse suporte acaba sendo grande, tá? Então, o que vai acontecer? Se acontecer do suporte ser grande, acontecer alguma coisa assim, ou se você precisar fazer um setup lá no seu torno, por exemplo, no qual o torno ele tá desbalanceado, né? Às vezes a gente precisa fazer um furo que não é no centro, então você vai tirar a peça de centro ali para fazer o furo, e o seu torno não tá balanceado, você não pode subir muito a rotação, porque você vai ter um problema aí de vibração, basicamente, ou você vai centrifugar uma peça, e isso é extremamente perigoso. Então você consegue trabalhar com velocidade de corte constante e você consegue limitar a velocidade máxima da máquina. Isso é muito inteligente, tá? E para você limitar a velocidade máxima da máquina, você vai usar esse comando aqui G92. Então olha só, se eu der um G92 e uma velocidade aqui com a palavra S, o que está acontecendo nessa linha 70 aqui, ó? G92 S1750. Eu estou dizendo que quando eu for utilizar velocidade de corte constante e não velocidade de rotação constante, a minha velocidade de rotação ela vai variar e o limite superior dela é 1750 RPM. Então a máquina só vai chegar até essa rotação, ela não passa dessa rotação, tá? Essa rotação você tem que testar para ver qual é uma rotação segura aí para sua máquina, tá? Ou vai ser pré-especificado no processo de usinagem. Mas isso aqui é muito inteligente, porque você consegue utilizar uma rotação variável e consegue limitar ao máximo para não causar nenhum acidente, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso, tá? Em breve eu vou postar umas atividades lá para vocês. O vídeo essa semana saiu um pouquinho mais tarde em decorrência da Páscoa e de outras coisas que estão acontecendo aí na minha vida, mas espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês estão se comunicando comigo, continuem se comunicando, tá? E fiquem todos limpinhos, saudáveis, se cuidem, pra gente, todo mundo terminar esse período sombrio de uma maneira feliz e saudável, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, qualquer coisa que vocês tiverem, dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa assim, mandem um feedback para mim. Vocês podem mandar lá no e-mail, ou se for mais prático, você pode colocar aqui nos comentários do vídeo mesmo, que eu também olho e respondo, tá bom? Muito obrigado para vocês, muito obrigado pela atenção e um abração para todo mundo aí. Tchau.